A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, friozinho chegando, enfim, à nossa cidade, né? Para um programa de rádio especial que nós fazemos, que é o nosso Pinga Fogo, o nosso plantão Tira Dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta sobre qualquer assunto que você queira saber à luz da doutrina espírita, ligue para nós, 3332-1517, ou mande sua mensagem pelo WhatsApp no 98413-8111. Ligue para nós, então, e participe do nosso programa Seara Espírita. Às vezes você quer saber alguma coisa sobre a questão de filiação, de parentesco, de problemas em família, questão, né, relacionadas, por exemplo, a problemas no trabalho, a problemas de saúde, ou como que a doutrina espírita explica a respeito da morte prematura, situações no dia a dia que trazem para a gente alguma dúvida, algum questionamento, você pode aproveitar o programa para tirar as suas dúvidas. Estamos aqui hoje com o Pedro, o Fred e o Paulo para tirar as dúvidas ao longo do nosso Seara Espírita. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece inicial, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Pai amado, uma vez mais agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, Senhor, pela nossa oportunidade reencarnatória, agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, e se pudermos lhe rogar algo, rogamos o amparo para vencermos nossas más tendências, vencermos nossos vícios morais, e também, Senhor, para trabalharmos mais em prol do próximo, amarmos mais, perdoarmos mais, auxiliarmos nossos irmãos em sofrimento e assim sermos instrumentos do mais alto na construção de um mundo melhor. Que a tua paz, que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra e que nós também possamos sentir essa paz, este amor dentro de nós. Que assim seja. E para a gente começar, Fred, qual a importância da gente comemorar um dia especial, né, no caso, segundo domingo de maio, comemorar o Dia das Mães? Será que o Dia das Mães não seria ou não deveria ser todos os dias? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pedro, Paulo, a todos os nossos ouvintes. Sim, né, todos os dias deveriam ser Dia das Mães, Dia dos Pais e qualquer data, né, que nos remeta ao amor, né, e amor ao próximo. Só que ainda necessitamos, né, de ser relembrados periodicamente de alguma coisa que nos remeta ao bem, né, de amarmos a nossa mãe, de olharmos para a nossa mãe, de olharmos para o nosso pai, para a sociedade de uma maneira geral, para o Cristo no Natal, né. Então essas datas são relembranças, né, que a gente tem que ter periodicamente para a gente dar uma sacudida para ver se a gente desperta esse amor em nós, que a gente mantenha ele durante todo o ano. Pedro, gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa comemoração, né, de um dia para comemorar o Dia das Mães? Ô, Melissa, bom dia Fred, Paulo, os nossos queridos ouvintes. Então, é muito interessante essa colocação do Fred, né, que nós ainda temos a necessidade da data para podermos homenagear, no nosso caso específico, as mães, né? Mas eu queria começar trazendo uma pequena trova de Lucano Reis pela psicografia de Chico Xavier. Diz assim: o homem faz de vencido quase tudo quanto quer, porém as chaves da vida Deus concedeu à mulher. E aí fazer uma homenagem a todas as mães, né, e abrir essa homenagem, porque a gente fala de mãe, a gente pensa geralmente na mãe propriamente dita, mas quantas mães estão nas escolas, nas evangelizações,
não é? Nos hospitais. Quantas mulheres fazendo o papel de mães, né, que não são mães propriamente ditas, assim, né, biologicamente falando, né, mas que são mães. Então que essa homenagem se estenda não só às mães propriamente ditas, mas a todas aquelas que fazem o papel de mãe, e que são muito mães, sim, né? E Pedro, até para a gente complementar aqui, muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu gostaria muito que minha mãe estivesse aqui comigo, e nessa época a gente vê muito no Facebook alguns relatos nesse sentido, minha mãe já partiu, que saudade que eu sinto da minha mãe, e né, às vezes depoimentos emocionantes a respeito, né, das mães que já não estão mais aqui encarnadas. Como que essas pessoas podem trabalhar esse sentimento nesse dia, que vem a nostalgia, vem a tristeza, as lembranças, né? Como trabalhar a perda das mães, né, que são pessoas muito próximas, e como a gente pode lidar melhor com isso? Os laços de amor, quando são feitos, eles são indestrutíveis. Isso é da lei. Então todo laço de amor que nós construímos, ele permanece. Não é o fato da desencarnação, da morte física, que vai desatar esses laços. Os espíritos nos orientam no sentido oposto, que os laços são cada vez mais apertados, a tal ponto que esses laços, de acordo com a nossa evolução, eles atingem a família universal. Ou seja, chegará o tempo em que nós, evoluídos, teremos esses laços com toda a humanidade. Mas especificamente em relação às mães, há de se comentar que o laço que nós criamos com as mães, eles são muito fortes, muito tenazes. A gente pode arriscar dizer que o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor verdadeiro. É lógico que nós temos sempre algumas exceções, alguns casos específicos, não podemos generalizar, mas de uma forma geral, os laços que são criados entre os filhos e as mães são muito fortes e transcendem a nossa existência física. Então aqueles que não contam mais com a presença material de suas mães, podem ter certeza absoluta que quando pensam nelas, quando fazem uma oração sincera por elas, eles estão conectados. Não há ruptura desses laços. O que nós chamamos a atenção é para a gente não querer estar com as mães, chamar a mãe no sentido egoísta, não permitindo que ela continue a sua jornada evolutiva, querendo que ela permaneça aqui conosco. Isso é muito importante. Agora, lembrar da mãe, ter saudade, orar por ela, desejar boas coisas para a mãe, isso só vai fazer bem, tanto para aquele que fica, quanto para a mãe que partiu. Mas o laço jamais é rompido. Fred, um ouvinte nos ligou aqui falando o seguinte, na gravidez, com uma ultrassom, foi constatado que a criança estava morta devido ao cordão umbilical ter enrolado no pescoço da criança. O que poderia ter acontecido? Né? Ela pede um auxílio espiritual, né? da motivação, um esclarecimento. O livro dos Espíritos traz, né? Porque isso né, se não é próximo ao aborto espontâneo, né? Quando não chega a acontecer de fato o nascimento. E isso traz explicação por necessidade, tanto daquele espírito que deveria reencarnar, mas não reencarnou. Na verdade não deveria, que ele passou por aquele processo para alguma experiência própria daquele espírito, que deveria passar por esse curto período, né? Iniciar para um reencarne e esse reencarne ser abortado, e ele voltar para o plano espiritual e continuar a sua jornada, e posteriormente vir, né, de fato a encarnar, e também para a família, né? É um momento de dor, mas é um momento para a família se unir, não é? Entender que isto é um fato que por espírito, aquele espírito foi bom e serviu para ele passar alguma etapa ou algumas etapas, e que ele futuramente seguirá sua vida e será grato por aquele momento, aquele curto momento que ele teve, né? Porque a gente sabe que no momento da fecundação já há essa ligação com a mãe, né, e com a família, porque vai estar todos em torno. Então aquilo já é um momento para ele bom, e ele vai aproveitar aquele momento para ele seguir a sua jornada espiritual. E a família tem que aproveitar esse momento para se unir, né, para entender que Deus, né, sabe as decisões melhores para nós. E futuramente, quem sabe, né, numa nova gravidez, pode ser até que o próprio espírito reencarne na mesma família.
Verdade. E, Pedro, tem uma outra pergunta aqui também, meio que uma continuidade dessa que eu fiz agora para o Fred, é a respeito daquelas mães dos filhos que já partiram, né? Como a gente primeiro, eu tinha te feito a pergunta das mães que já partiram, né? E agora eu vou inverter um pouquinho até em virtude dessa pergunta dessa ouvinte. A mãe dos filhos que já partiram, como que as mães também dos filhos que já não estão mais aqui podem trabalhar essa dificuldade, né? Trabalhar o berço vazio, trabalhar aquele quarto que já não tem mais aquela criança, aquele filho que já não mais está próximo. Há um ditado popular que diz assim: coração dos outros é terra que ninguém pisa. E aí a gente pode realmente pensar como é a dor da separação da mãe e do seu filho. Ou seja, aquelas mães cujos filhos partiram para a pátria espiritual. Então nós não podemos sequer imaginar a dor, porque só a mãe consegue sentir, ter dimensão dessa dor. Então qualquer coisa que a gente falar vai ficar muito aquém da situação. Mas o que nós podemos dizer, da mesma forma que nós dissemos há pouco tempo atrás sobre as mães que partem, os filhos que partem também têm um laço muito forte com as mães que ficam. Esse laço não é rompido, porque é da lei. A lei maior, como Jesus nos ensinou, é a lei do amor. Então os laços não se rompem com a desencarnação, eles se fortalecem. O que nós podemos dizer é que as mães orem por seus filhos, emitem pensamentos benéficos para eles, na certeza absoluta que eles se reencontrarão. Isso também é da lei. Que assim seja. Fred, o Espiritismo, ele tem alguma notícia do espírito de Maria no mundo espiritual? Como que Maria estaria no mundo espiritual? Não sei se talvez o Pedro também tenha alguma informação. Sim, no livro Boa Nova, né, fala dos momentos, né, após o desencarne de Jesus, a continuação da obra dele, e também fala também sobre o momento do desencarne de Maria, né, que Jesus também a recebeu. E no plano espiritual, ela trabalha com uma falange, né, dedicada ao resgate. Legião dos Servos de Maria. Isso. Então ela continua o seu trabalho de amor, né? Então ela continuou aqui na Terra o trabalho de amor de Jesus e continua no plano espiritual o trabalho de amor com todos nós, né, como humanidade. Agora, especificamente, né, a gente não tem nada muito específico, mas que ela continua trabalhando sempre, né? Assim como todos os grandes espíritos que vieram na Terra, eles não param jamais. Pedro? Falar de Maria é uma tarefa, hoje as emoções estão fortes, né? Porque falar de Maria é uma tarefa, vamos dizer assim, no mínimo desafiadora. Vamos imaginar um espírito da envergadura moral de Maria, né, para receber o governador espiritual do orbe. Tem que ser um espírito muito evoluído, tem que ser um espírito de grande envergadura moral para poder abraçar essa missão especialíssima, né, de trazer no seu ventre o governador espiritual do orbe, aquele que iria dividir a história da humanidade antes dele e depois dele, o co-criador do planeta. Então Maria é um espírito de uma evolução imensa, que nós não podemos nem fazer de longe uma ideia, né, da grandeza desse espírito. E nós temos várias obras na doutrina espírita que nos falam de Maria, né, mostrando a grandeza desse espírito, que após cumprir tão bem a sua missão de conduzir Jesus fisicamente, né, vamos dizer, biologicamente a nossa convivência, ela continua, como o Fred bem colocou, trabalhando por todos nós, cuidando com todo carinho daqueles que cometem o equívoco do suicídio. Então Maria é sim, Maria Santíssima, né, que a gente costuma dizer, e essa explicação também está no Boa Nova, né? Porque o que é santo? A gente está colocando santo, a palavra santo tem a origem como separado. Como assim separado? Reservado para Deus. Então quando a gente diz Maria Santíssima, nós não estamos fazendo alusão a nenhuma religião, mas lembrando que Maria é um espírito altamente evoluído.
entre aspas, reservado para Deus. É nossa Mãe Santíssima, atende às nossas solicitações, intercede por nós junto a Jesus e está sempre muito próxima de Jesus. Eu queria só fazer uma colocação, quando a gente fala nossa mãe, por quê? Porque Maria era a mãe biológica de Jesus. Mas em determinado momento, ela deixou de ser a mãe biológica de Jesus para se tornar a mãe espiritual da humanidade. Que momento foi esse? No Calvário, quando Jesus estava crucificado e disse assim: mãe, eis aí teu filho, referindo-se a João. João, eis aí a tua mãe. Nesse momento é como que se Jesus entregasse Maria para ser a mãe da humanidade. João representa simbolicamente toda a humanidade. Jesus entrega a humanidade a Maria no sentido metafórico. A gente está com uma ouvinte que também nos ligou aqui agora, e ela quer saber o seguinte: no sepultamento da mãe, a família se esqueceu e não colocou a vela ou o crucifixo no velório. E ela pergunta se isso teria prejudicado a mãe, né, na vida espiritual após a morte, né? Bom dia, ouvinte. Não, pode ficar tranquila que isso não a prejudicou. Né? O velório é um momento, vamos dizer, mais para a família do que para o espírito. Lógico que tem consequências para o espírito, mas vamos aprofundar mais daqui a pouco. Né? Então é um momento de despedida da família, né, que a família se reúne em torno daquele corpo que está, né, deixando a materialidade. Mas ali, a presença ali é apenas física, né? O espírito já saiu daquele corpo e já se encontra no plano espiritual, sendo acolhido, né, por aqueles que foram antes dele, pelo seu protetor. E aí a família ajuda ele, não por atos materiais, mas sim pelo ato mental, pelas boas vibrações que manda para aquele espírito, por lembranças de amor, de alegria. Então isso que realmente vai ajudar o espírito nesse momento de transição, né? São boas vibrações, bons pensamentos. O material apenas ajudaria justamente nisso, né? Quando você acende a sua vela, quando você coloca o terço, seria você ajudar ao seu pensamento se elevar e mandar boas vibrações para aquele espírito, né? Então aquilo é só um meio de você fazer isso, mas se foi feito ou não, isso realmente não importa tanto, né? O que importa é a sua vibração naquele momento e agora também, de você mandar sempre boas vibrações, orações, né? Para esse espírito siga bem nessa caminhada no plano espiritual. Pedro, alguma complementação? Não, nesse caso eu acho que o Fred colocou muito bem a questão do espiritual, da prioridade do espiritual sobre o material, né? As coisas materiais, só chovendo no molhado, né, Fred? Você já falou. Mas as coisas materiais são importantes quando elas nos remetem às coisas espirituais. Mas elas, em si só, não têm valor. Em si só. Então, o terço, a vela, nós respeitamos, mas sabemos que eles só têm valor quando eles remetem ao espiritual. Né? E aí a gente lembra, né, que a importância daquele momento do velório, como até o Fred colocou, que é um momento mais ali para a família, né, uma despedida. Antigamente o velório tinha até uma outra conotação, porque a nossa ciência pouco desenvolvida não conseguia perceber algumas situações em que a pessoa às vezes não tinha efetivamente morrido, né, estava no processo de catalepsia ou outras situações, e às vezes eram realmente enterradas vivas, né? Então o momento do velório, essas 24 horas do velório, era para ter certeza se a pessoa realmente tinha falecido ou não, isso antigamente. Hoje, com a modernização da medicina, a gente tem outras formas de averiguar, né, realmente o falecimento da pessoa. Então, o risco, né, de uma pessoa acordar num túmulo hoje é praticamente nulo, né, muito pequeno. E, de qualquer forma, como o Fred falou da importância também desse momento do velório, de nós mantermos em prece, né, mantermos ali a família reunida, em prece, os amigos, porque muitas vezes a gente vê, na verdade, um desrespeito neste momento, piadas, situações que não são condizentes com o momento. É claro que a gente não precisa também ter aquele processo de desespero, de chorar de forma, né, descontrolada, de passar mal, não é isso. Mas é no sentido de se manter o respeito, o silêncio, as preces, para aquele ente querido nosso que partiu, ele possa estar recebendo esses nossos pensamentos, recebendo as nossas preces, para que ele consiga se adequar, se ajustar o mais rápido possível
a realidade agora do plano espiritual. Então, quando nós formos a um velório, quando a gente tiver essa possibilidade de ir por algum parente, algum ente querido, algum amigo, que a gente mantenha sempre uma conduta respeitosa, né, de preces, de oração por aquele irmão, de boas vibrações, da lembrança dos bons momentos, né, para a gente mandar essas energias para esse irmão que está nesse processo de retorno à pátria espiritual. Acho que isso é importante a gente aproveitar para dar uma dica nesse sentido, né. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. O Paulinho mandou uma mensagem que ele está lá no telefone, e mandou uma mensagem aqui: é importante ressaltar que o Espiritismo não usa e nem recomenda essa prática, né, no caso do uso de velas, crucifixos, realmente porque o Espiritismo ele não traz consigo nenhum uso de objetos, né? Então a gente não tem rituais, não tem objetos, e aí realmente para as pessoas espíritas, né, para quem segue a doutrina, não há o uso desses objetos. Não, mas igual o Pedro falou, respeita-se, né? Nós respeitamos a doutrina, respeita todas as escolhas, né, respeita a religiosidade das outras pessoas. Se para a pessoa é importante ter o crucifixo, ter a vela, se para ela é um símbolo ali que para ela é importante, não há mal algum, mas a doutrina não tem o uso, né, desses aparatos em situação nenhuma, né. Bom, voltando com o nosso bate-papo, a gente está falando aí hoje do nosso pinga-fogo, né, já falamos bastante sobre a questão das mães, amanhã é Dia das Mães, então realmente é um tema que nos convida a reflexões no dia de hoje também, mas se você tiver sua pergunta e quiser fazer pergunta sobre qualquer outro assunto, você pode ligar para nós no 3332-1517 ou mandar sua mensagem de texto no WhatsApp no 98413-8111. Bom, a gente teve uma mensagem aqui no WhatsApp agora durante o nosso intervalo de uma ouvinte, e ela fala o seguinte: ela tem uma mãe, a mãe dela se encontra com 92 anos, está acamada, não anda, está passando por muitas dificuldades, assim, problema de saúde mais severo, e realmente já tem um bom tempo, e ela tem passado por esse processo de grande sofrimento já há um bom tempo. E a filha pergunta porque às vezes ela ora pedindo a Deus, né, que a mãe possa ter uma passagem tranquila, possa ter um processo ali de desencarnação sem dor, sem sofrimento, porque às vezes ela fica vendo as pessoas no hospital sofrendo por muitos anos, e ela gostaria que a mãe dela não sofresse. E aí a dúvida dela é se está errado essa forma dela pensar, porque às vezes ela cria alguma situação íntima que ela cria um conflito, se seria justo ela orar, pedir dessa forma para que a mãe tenha uma passagem tranquila, se ela estaria agindo errado, se ela teria, como que ela deveria agir perante a mãe, já com 92 anos e com muito sofrimento, com muitas dificuldades. Paulinho. Então, nós agradecemos a pergunta aí da nossa querida ouvinte, e é perfeitamente natural e compreensível, sim, esses acontecimentos. Primeiro porque, por mais que nós tenhamos aquele sentimento de preservação da vida, dos nossos entes queridos, querer que eles permaneçam conosco, existe aquele momento também que a gente passa a compreender, mesmo que instintivamente, que a vida segue o seu rumo, né? Que existe um momento em que isso termina, esse ciclo aqui na vida carnal, para que a gente possa dar sequência na nossa vida espiritual. E chega um momento que se torna insustentável, né? E aí é natural que a gente compreenda isto. E também é natural que a gente tenha um conflito de consciência. Afinal de contas, eu estaria desejando que meu ente querido morresse, né? Então, aos primeiros entendimentos, a gente estaria cometendo um equívoco nesse sentimento. Então, é perfeitamente natural esses conflitos, mas você não está equivocada, não, porque a partir do momento que a gente percebe que aquele nosso ente querido, por mais que nós queiramos que ele permaneça conosco, está num estado de sofrimento, e que a gente julgue também naturalmente que aquele sofrimento deveria ser colocado um fim nele, é natural que a gente peça a Deus que coloque um fim naquele sofrimento, né? E que o nosso ente querido, embora vá se distanciar da gente, mas que ele fique livre daquele sofrimento, daquele momento difícil. Então, quando nós temos esse tipo de atitude, fazemos a nossa prece, Deus compreende, porque é o nosso sentimento sincero. Daí, isso não vai determinar, porque quem determina isso é o Senhor da vida, né? Ele é quem sabe as nossas necessidades, se ela vai permanecer mais um tempo, se vai sofrer mais um pouco, e se isso acontecer é muito importante para o crescimento espiritual
desta pessoa, né? Ela vai aproveitar muito esse momento, mas percebemos também, a doutrina espírita nos esclarece, que nós muitas vezes atrapalhamos muito, né, o processo de desencarnação. Então, quantas vezes nós estamos ali de cima, né, feito chacais, querendo fazer com que aquela pessoa permaneça conosco, e aí a gente atrapalha o processo que a espiritualidade precisa. Morrer é muito difícil, demanda muito esforço, tanto da pessoa que precisa passar pela desencarnação, quanto para os espíritos que vão ajudar a promover essa desencarnação. Então isso dá muito trabalho, despende muita energia, é muito difícil. Então, se a gente fizer silêncio, e aí do ponto de vista espiritual, se nós silenciarmos as nossas emoções, fizermos a nossa prece sincera e pedir à espiritualidade que haja, que faça o que for melhor, nós estaremos contribuindo muito, porque aí talvez nós vamos inclusive doar energias para que esse processo se concretize, porque a desencarnação se faz necessária muitas vezes, e talvez seja esse o caso. Então ore para que a sua querida mãezinha tenha esse momento feliz, esse momento triunfante, que é o momento em que ela adentra a vida dos imortais. E é importante a gente lembrar também, né, Paulinho, uma situação que costuma acontecer, que é o melhorar para morrer, que a gente fala, né? Quantas vezes quando você fala desse apego, né, das pessoas que às vezes ficam muito em cima daquele ente querido que está doente, que está já no processo de desencarnação, mas as pessoas não querem que a pessoa desencarne de jeito nenhum, e aí fica aquele desespero da família que prejudica muito aquela pessoa que está no processo, e aí muitas vezes a espiritualidade vem, dá como se diz, né, um choque de energia ali para a pessoa melhorar. Chamada melhora da morte. Aí a pessoa tem aquela recuperação inesperada, fica bem, né? Melhora tudo, a situação assim se equilibra, aí a família relaxa, vai embora para casa tomar um banho, vai, né, fazer alguma outra coisa porque o ente querido já melhorou um pouco, então ela sai um pouco dali para poder fazer outras coisas, e aí a espiritualidade consegue dar continuidade ao processo do desenlace espiritual, né? Porque a família deixou um pouco a possibilidade. Muito comum. Inclusive vivemos essa experiência onde nós estávamos ali diante do nosso pai, né? Ele, pai carnal, então todos os filhos ali revezando, né? Em cima ali da situação, né? Naturalmente a gente querendo que aconteça a melhora, somente no momento em que nenhum de nós poderíamos ficar e que uma pessoa vamos dizer assim, que não sendo da família se prestou a solidariedade de ficar, falou, não, vou ficar aqui um tempo para que vocês possam, né, respirar, ir em casa, tomar um banho, fazer. Aí foi o momento em que aconteceu a desencarnação. Então a gente vê a espiritualidade agindo da melhor maneira, porque muitas vezes, conforme nós dissemos aqui, muitas vezes nós atrapalhamos o processo dessa desencarnação que a espiritualidade precisa de agir. Né? Então a gente sempre lembrar de orar de forma a que aconteça o que for melhor, né, para aquela pessoa, para aquela família, e confiar e entregar realmente nas mãos de Deus, né? Verdade. Bom, Pedro, outra pergunta aqui. Os entes queridos que já partiram, eles podem vir nos visitar? Sim, podem. E muitas vezes vêm. Mas aí há uma colocação que tem que ser feita da gente exatamente não querer ficar prendendo, retendo, né, esses espíritos, porque senão a gente pode chegar ao extremo de uma obsessão de encarnado para desencarnado. Porque eu quero tanto que meu ente querido fique comigo, permaneça comigo, eu chamo tanto, eu demando tanto a presença dele, que eu, de uma certa forma, prejudico mesmo a caminhada dele no plano espiritual. Então é muito diferente o amor, é muito diferente o amor do apego. A gente deve e precisa amar, mas na medida do possível deve evitar o apego excessivo, porque o apego prejudica, né? E o amor é a lei maior. Então, querer orar por aqueles que partiram para o outro lado da vida, isso é essencial. Isso já foi colocado no programa de hoje muitas vezes. O Paulo já falou agora também muito bem. Isso aí realmente é a grande missão nossa em relação aos que partiram. É o carinho, é o amor. Mas eu queria aproveitar, Melissa, para falar de uma questão específica nessa questão da partida dos entes queridos, que é a questão das lágrimas. Né? Chico Xavier nos orienta que quando a lágrima ela é fruto de uma saudade
construtiva, ela é filtro de redenção da vida. Mas se essas lágrimas são originárias no desespero e na revolta, elas são venenos mortais. Então a lágrima em si não é boa nem ruim, depende da intenção que eu tenho por trás dela. Você querer estar junto com o seu familiar, querer reencontrar o seu familiar, é tranquilo. Agora, querer retê-lo junto de nós, aí não. Mas voltando à pergunta do nosso ouvinte, né? A questão deles nos visitar, sim, muitas vezes durante o sono, nós sonhamos com aquele ente querido e realmente há, não todas as vezes, mas não é uma regra geral, mas muitas vezes há realmente um encontro, né, num desdobramento. Mas a questão principal não é essa. A questão principal é a nossa atitude em relação aos que partiram. De deixá-los caminhar e de caminhar na certeza de que um dia nós os reencontraremos, porque é da lei, a lei é de amor. E os laços, eu repito, os laços não são rompidos. Ok. E uma outra pergunta aqui, Paulo. A ouvinte diz o seguinte: não gosto da minha mãe e me culpo por isso. Como resolver esse problema da relação? Ou seja, ela tem diferenças com a mãe e não consegue resolver isso, mas de uma certa forma também se culpa por se sentir assim em relação à mãe. Então, você nasceu filha da sua mãe, não foi por um acaso, né? Existem os laços do pretérito que as trouxeram juntas para que pudessem resolver isto. Se você não resolver agora, terá que resolver mais tarde, talvez em piores circunstâncias. Então, não perca essa oportunidade, né? Trabalhe esse sentimento dentro de você, veja na sua mãe como uma irmã que está buscando a redenção junto com você e você com ela, né? Então, é a grande oportunidade que a vida está te dando, então não perca essa oportunidade. É natural, é perfeitamente natural, você não sabe o que aconteceu lá atrás, provavelmente aconteceu algo, talvez seja grave, né? A gente não tem acesso a essas informações. Não é importante que nós saibamos o que aconteceu. O que é importante é a oportunidade que temos de restauração no presente, no momento. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer. Nós somos espíritos velhos, antigos, que erramos muito no pretérito, estivemos juntos com os nossos entes queridos, fazendo muitos desastres morais uns com os outros, e agora a vida nos traz de volta, para nos dar essa grande oportunidade de restauração. Então trabalhe o seu sentimento, né? Ore pela sua mãe, lembre dela nas suas orações, vibre por ela, vai trabalhando esse sentimento, não se cobre, né? Não se martirize, não sofra demasiadamente com esse sentimento, mas não perca a oportunidade de você fazer uma reflexão a esse respeito, né? Então é importante o auto-perdão, você se auto-perdoar diante desses acontecimentos, mas ter uma atitude austera com o seu sentimento é importante para você reeducar, e aí buscar a solução desse problema através realmente do bem, através da prece, da oração, vendo realmente a vida como sendo Deus, o nosso Pai Criador, e todos nós irmãos que estamos juntos para o grande reajustamento da vida espiritual. Okay? É verdade, é por aí. Bom, chegando ao final do nosso programa, a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mães, né? Já que as perguntas todas foram relacionadas mais à questão das mães, do Dia das Mães, que a gente possa deixar uma mensagem para todas as mães que nos acompanham no Seara Espírita, Pedro? Pedir a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que abençoe todas as mães, como nós falamos no início do programa, não só aquelas que são mães biologicamente falando, mas todas aquelas que exercitam o papel de mãe. Que Deus as abençoe e as ilumine nessa tarefa belíssima. Paulinho? Quantas coisas nós poderíamos falar de mães, né? São tantas mães. E eu lembro de uma mensagem do nosso querido Divaldo, eu não lembro a autoria espiritual, mas provavelmente Amélia Rodrigues, se eu não me engano, onde ela nos chama a atenção da diversidade das mães, né? As mães, vamos imaginar, por exemplo, quando a gente pensa num criminoso, né? E a gente esquece que ele também tem mãe, né? Tantas diversidades de mães, e aí a gente busca muitas vezes duas mães para poder a gente ter talvez compreensão dessa diversidade. Muitas vezes até a gente às vezes faz esse conceito de condenação ou preconceito em relação
há muitos comportamentos, e quando a gente coloca essa ideia de mãe, aí tudo se modifica, né? Quando a gente lembra da nossa mãe, a nossa mãe biológica, aquela que nos aceitou, que nos acolheu, que nos ofereceu afeto, carinho, nos deu a sustentação da vida, né? Nos ofereceu a oportunidade de aqui nos encontrarmos. E eu me recordo de Raul Teixeira falando que a nossa mãe biológica, a partir do momento que nós nos vinculamos a ela, no momento do início da gestação, cria-se um vínculo psíquico de tal profundidade que nunca mais se perde, né? Com as suas devidas exceções, naturalmente, mas inclusive a mãe se torna médium daquele espírito que está reencarnando, porque ele vai fazer tudo no processo de gestação, tudo que ele vai fazer, ele vai depender da mãe. Ele vai respirar pela mãe, ele vai se nutrir pela mãe, ele vai sentir pela mãe, né? Ou seja, há uma permuta, há uma transfusão não somente física, mas psíquica, emocional, espiritual, de tamanha profundidade que isso nunca mais se perde, né? Então nós vamos varar a eternidade sendo sempre, sem dúvida nenhuma, gratos a esse momento, né? A esse momento afeto. Então eu acho que Deus, a sua obra maestria quando ele cria essa oportunidade desse vínculo, porque a gente tem vínculos espirituais diversos. Tem vínculo com Pedro, com a Melissa, mas a partir do momento que você a situação de mãe e filho, aí é um vínculo mais profundo, né? Isso vai se estreitando cada vez mais. E a segunda mãe de referência seria a Mãe Santíssima, que muito bem foi falado aqui, né? Maria, como representando todas as mães, né? As mães que sofrem mundo afora. Quantas mães estão neste momento em estado profundo de sofrimento por causa dos seus filhos? Neste momento, nesse exato momento. Então vamos lembrar aí dessas mães, agradecendo a Deus, né, a oportunidade de ter esse entendimento, e orar por elas, para que elas possam superar os seus momentos difíceis, né, os seus momentos espinhosos, e seguir rumo à vida espiritual com muita esperança de dias melhores. Muito obrigado. Que assim seja. Desejamos a todas as mães um feliz Dia das Mães, né? Muita paz, saúde, amor. Que Jesus abençoe todas as mamães, né? Amparem nas suas dificuldades, nas suas lutas, nessa missão grandiosa de ser mãe. Muita paz, muita luz para todos vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.